amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 5 de março, quinta-feira da segunda semana da Quaresma. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com a sobra que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorrinhos lamber suas feridas. Quando o pobre Lázaro morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico, que foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Mande Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, senta-te, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consigo consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vocês e nem daí atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os escutam. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo por alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, dia 5 do mês de março, estamos caminhando com Jesus nessa preparação para a Páscoa. Estamos com Jesus no deserto, em oração, em conversão, e acolhendo essa palavra, agradecemos ao Senhor por tamanho ensinamento, por tamanha graça. Cada dia uma leitura, um ensinamento, uma continuação que nos serve e muito para a nossa preparação. E hoje no Santo Evangelho, nós acolhendo essa palavra, nos ensina tanto.
Às vezes, nós, queridos e amados irmãos, na nossa falta de fé, falta de conhecimento, sei lá o quê, mas às vezes nós nos achamos melhor do que os outros, porque a gente corre um risco muito grande exatamente de ter esse pensamento em nosso coração, porque eu participo da igreja, porque eu vou às missas, porque eu vou a um evento, em outro evento da igreja, eu me acho às vezes melhor do que os outros. Me julgo já salvo devido ao meu comportamento e à minha participação. Às vezes nos enganamos, meus queridos e amados irmãos, com esse nosso pensamento. E aqui nessa história, nesse relato, nos mostra bem isso, a história de duas pessoas. Um é exatamente o oposto do outro. Havia um rico que se vestia de belas roupas, participava com certeza de todos os lugares na sociedade, ou seja, era uma pessoa que era bem vista pela sociedade daquela época. E havia um pobre chamado Lázaro, e acima de ser pobre, ainda muito doente, com muitas feridas. E na história que nos mostra que quando Lázaro morreu, não fala que ele morreu, fala ele foi recolhido e o rico morreu. E aonde foram jogados os dois? Um foi enterrado e o outro não. E mostra lá na eternidade o tormento dos dois, ou melhor, o tormento do rico. Ele, percebendo Lázaro em um lugar muito melhor do que ele estava, ele sentiu inveja da própria situação de Lázaro e diante do sofrimento que ele estava passando. Mas aí, meus amados irmãos, já era tarde demais. Esse ser tarde demais é que às vezes nos coloca e nos provoca um certo terror na nossa caminhada, nos provoca um certo medo na nossa caminhada, esse sentimento de ser tarde demais, não ter como voltar atrás. Por mais que a pessoa deseja querer voltar atrás, será impossível. Que nós possamos, queridos e amados irmãos, através dessa santa leitura, pensar na nossa vida, pensar como nós estamos caminhando, como estamos comportando diante do mistério, diante desse caminho que o Senhor colocou em nossas mãos. Será que eu estou praticando com dignidade, com sinceridade, com amor com o meu próximo? Será que eu estou sendo preparado, estou me preparando melhor para que quando a minha partida acontecer, eu não venha estar como esse rico que suplica por uma gota de água para refrescar o seu tormento? Será que eu estou como esse pobre Lázaro, mesmo sofrendo, mesmo nas dificuldades do dia a dia, mesmo nas feridas que a vida me proporciona? Será que eu estou levando com sinceridade para que um dia eu possa alcançar a graça na minha
salvação, é algo que nós temos que pensar e refletir, meus amados irmãos. É momento de reflexão, é momento de meditar e fazer a conversão se for necessário. Portanto, amados irmãos, partilhando essa palavra, essa santa liturgia em nossos corações, nós possamos, a exemplo de Lázaro, conquistar e merecer um dia estar ao lado do Pai. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.